Opa, galera, beleza? Só queria mostrar pra vocês como foi as minhas soluções dessas duas questões aqui de Navier-Stokes. Foi uma lista que o professor Maurício Mota passou. É, Tem as soluções aqui já, mas aí eu vou explicar elas pra vocês. Bom, nessa primeira questão aqui, a gente tem dois fluidos, né? Um fluido azul escoa pra cima e outro vermelho escoa descendo. Esse tubo ele tá numa angulação de 30 graus e você tem os eixos R e Z aqui das coordenadas cilíndricas, né? E ele pede pra gente determinar um perfil de velocidade para cada escoamento, então tem que ser um perfil para cada fluido, né? O raio externo do tubo interno é KR, então é esse daqui, ó. Você tem um tubo interno aqui, tá vendo? E ele tem um raio máximo de KR. E o raio externo do tubo interno é R. No caso aqui acho que tá errado, né? Cadê? O raio externo do tubo interno e o raio externo do tubo interno. Aqui tá errado. Pelo que eu entendi, era pra ser KR do tubo interno e a Rzão do tubo externo. Tá? Eu acho que ele escreveu errado aqui. O eixo está localizado na parte superior com o Z apontando para baixo. É o que tá nesse eixo aqui, né? Bom, então, como é que eu separei os dois fluidos, né? A gente tem o fluido um e o fluido 2. O fluido um eu considerei ele como fluido externo, que escoa para baixo, e o fluido 2 é o fluido interno, que vai escoar para cima, certo? Bom, então a primeira componente a gente vai fazer a do fluido um, né? O fluido um tá aqui. E bom, como é que eu fiz aqui? Como são coordenadas cilíndricas, né? A gente vai ter VR, Vθ e Vz. Isso lá da equação de Navier-Stokes. Elas podem variar em Z, θ ou R. Vai ter uma constante de pressão para cada uma. Então você tem três constantes de pressões aqui, variações de pressões no eixo e uma gravidade, uma componente da gravidade também para cada uma, né? Bom, como é que funciona aqui? Deixa eu pegar essa imagem e colocar aqui para ficar um pouco mais fácil. Depois eu tiro ela só para a gente poder visualizar. A gravidade ela está sempre apontando para baixo, né? Se eu conseguir fazer uma linha reta. Pronto. A gravidade está sempre para baixo. Beleza. Então, o que isso significa? Como a gente vai ter uma gravidade para baixo, a gente tem uma componente R para cá, que vai ter uma projeção aqui. Vai ser projetado nesse eixo daqui. E a gente vai ter uma componente Z para cá. Que vai ser, opa, vai ser o meu GZ. E aqui vai ser o meu GR. E a gente precisa achar essas para a gente ver, conseguir aplicar ela na resolução da equação, né? Ambas vão ser projetadas aqui nesse eixo e a gente vai conseguir achar elas. Beleza? Por isso que elas mudam de valores, tá? Então, vamos lá. Bom, eu botei aqui meio que um triângulozinho pra gente entender, né? O G, ele tá sempre para baixo e o GZ, ele tá nesse ângulo que dá 30 graus. Se a gente voltar lá na nossa imagem, o Z, ele é essa parte aqui, ó. Opa, ele vai ser essa parte aqui, eu posso transladar ele pra cá. O meu GZ. Ele vai ser essa parte aqui. Enquanto que o meu GR, ele meio que seria essa daqui. GR. E daí eu vou ter um eixo. Eles estão a 90 graus, né? São 90 graus. E daí eu vou ter pra baixo, sempre pra baixo, uma G aqui. Beleza? Então é mais ou menos isso que eu quis mostrar nesse triângulo aqui atrás. Vou botar pra cá. Para cá. Pronto. É isso que eu quis mostrar nesse triângulo aqui. Que você vai ter o GZ no ângulo de 30 graus aqui e o G sempre para baixo. Beleza? É o que tá aqui. Pronto, deixa eu tirar essa imagem de novo. Ok. E daí eu consegui achar o meu G, né? Que eu coloquei.
Aqui a gente vai ter o seno, né? O seno ele vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então o cateto oposto desse ângulo de 30 aqui é G. A hipotenusa é GZ. E daí a gente tem que GZ vai ser G sobre seno de 30. Seno de 30, seno 30 é 1/2. Se a gente inverter, né? Colocar, elevar os dois lados aqui a -1, a gente vai ter isso aqui igual a 2. Então, é o que está aqui, né? Ele fica sobre aqui, é a mesma coisa que ele estiver multiplicando sobre, multiplicando por elevado a -1, desculpa. E daí a gente tem que vai ser 2G. Analogamente, pessoal, a gente pode fazer isso para GR, e daí sai que GR é 2G sobre raiz de 3. Se a gente voltar lá naquele nosso triângulo, a gente vai ter... A gente pode partir daqui, ó. Até aqui. A gente sabe que esse ângulo aqui é entre GR e GZ vai ser 90 graus. Então, aqui também é 90. Beleza? Então, se eu tenho 30 e aqui 90, para fechar esse triângulo azul aqui, eu preciso que aqui seja 60. Para fechar de novo, o ângulo aqui, eu preciso que aqui seja 30, e daí eu vou ter 90 aqui. Beleza? Se aqui é 30, eu posso dizer que o cosseno de 30 vai ser igual ao cateto adjacente, que vai ser esse G, então de 30 vai ser o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, sobre GR. Logo eu tenho que GR é G sobre cosseno de 30. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, invertendo, a gente vai ter 2G sobre raiz de 3. E assim que sai o GR, beleza? Ficou mais ou menos assim. Opa. Pelo menos esse foi o meu raciocínio. Beleza. Certo. Aí o que acontece? No fluido 1, a gente pode ver que a gente só tem um escoamento pra cima, quer dizer, né? O fluido externo, desculpa, é pra baixo. É só o escoamento pra baixo. Então eu não tenho uma variação da velocidade. A velocidade não tá no raio, entendeu? Ela varia com o raio, mas ela não está no raio. Então não tem uma velocidade para os lados do tubo. Eu só tenho uma velocidade entrando no tubo, né? Então ela não, o VR não tem. Ao mesmo tempo o Vθ. O Vθ seria se tivesse uma velocidade girando aqui, tá? Aqui seria um Vθ. Mas como não tem, um negócio que eu gosto de imaginar é que o eixo das cilíndricas ele é assim. Você vai ter um eixo para cima que é o R, que é o Z, um eixo para o lado que é o raio, e você tem uma volta assim, ó, que é o θ. Isso é basicamente tipo assim, o Z, se você tiver um cilindro, né? O Z ele vai determinar a altura do cilindro, o R ele vai determinar o raio, e o θ ele vai determinar, tipo assim, o quanto do cilindro está completo. Então você pode ter um terço de cilindro, um quarto de cilindro, isso é o θ que vai determinar. No nosso caso aqui, o θ ele está variando de 0 a 360. Por quê? Porque eu tenho meio que a volta completa. Tipo, se eu marcar aqui, o cilindro ele dá a volta completa. E daí eu tenho um cilindro completo, entendeu? É assim que eu gosto de imaginar, pelo menos. Talvez ajude. Beleza. Então, o θ, ele seria meio que esse ângulo, né? Seria se a velocidade estivesse nesse ângulo aqui, nesse θ. No caso, seria se ela estivesse girando. Como não tem, né? Então, não vai afetar. Então sobra pra gente só GZ. O que faz sentido, porque a gente vê que o eixo Z, o vetor da velocidade está na mesma direção do eixo Z. Beleza? Então a gente sabe que GZ existe. Mas a gente tem que levar em consideração também aonde que ele está variando, né? Bom, por continuidade, ele não pode variar em Z. Porque se eu for lá para a equação da continuidade, eu teria que, por final, eu teria que ρ, que é a densidade do fluido, né? É igual a d Vz sobre dz é igual a zero. Só que ρ
é uma constante, né? Então é um valor diferente de zero. Logo, logo, eu preciso que dz sobre z seja zero. Então eu não tenho uma variação do z em z, a variação da velocidade em z. Em θ não varia, né? Como eu disse, o negócio não está girando, então ele não vai variar. Mas ele varia em r. Por que que ele varia em r? Porque nas paredes eu vou ter que a velocidade é zero. Vz igual a zero. Nas paredes do tubo eu vou ter que Vz igual a zero. Então ele vai variar. Se eu tivesse, tipo, uma seção do tubo, eu vou ter um negócio mais ou menos assim, ó. Aí o que acontece é que nessa parte aqui eu tenho um negócio mais ou menos assim, tipo um U. E aqui também tipo um U. E isso daqui é o R. Esse aqui é o meu eixo R. Então ele vai variar no R, entendeu? Ele só não varia por causa que aqui é zero. Aqui no meio vai ter um máximo. E aqui ele vai ser zero de novo. Entendeu? Pronto. Aí sobre a variação da pressão. Pessoal, esse tubo aqui ele está inclinado, né? Então assim, você pode ter uma variação de pressão, mas para o fluido se movimentar, para ele escoar, ele não necessariamente ele depende de uma pressão. Ele pode escoar só com a gravidade. Então, assim, ela existe, mas não é muito necessário. Eu não tenho uma pressão em R e uma pressão em θ, porque eu não tenho uma pressão que vai ser aplicada nos raios, então no lado do tubo, né? Nem no ângulo do tubo, porque senão eu teria um movimento eu teria um escoamento nessas direções, né? E o GZ vai ser igual ao 2G, que nem eu já mostrei aqui. Então, se a gente for lá e pegar as equações de Navier-Stokes e sair cortando, deixa eu pegar elas aqui, peraí. Ai, cadê? Aqui. Pronto, aqui, ó. Equação de Navier-Stokes para cilíndrica. Eu vou cortar aqui com vocês os valores e vocês vão ver quais vai chegar. Bom, então, como eu disse, né? A gente tem que ver aonde a gente vai ter a variação. Vamos lá. Vθ não existe. Vθ não existe. Nem VR. Vθ aqui não existe. Aqui não existe. O VZ ele existe. Só que o Vθ não. Então, não. VR nem Vθ existem. Então, essa parte aqui inteira. Ah, não. Porra, peguei errado. Isso aqui é θ. Calma. Aqui. Aqui é basicamente R, θ. Opa. R, θ e Z. Tá errado, eu fiz no lugar errado. Mas enfim, esses aqui não existe. Esse aqui nenhum existe, porque o VR não existe. Mas a gente tem que levar em consideração esse GR aqui, que foi o que eu botei aqui em cima, ó. Tá? Então, ele talvez apareça lá na equação. Vθ também, nada do Vθ existe, então tudo cancela aqui o Vθ. Mas eu vou ter o VR. Então vamos lá, o VZ, né? Desculpa, o VZ. O VZ varia no tempo? Não, porque a gente está no regime permanente. Se não estivesse no regime permanente, aí sim poderia variar com o tempo. Como é regime permanente, não tem mais variação no tempo. Beleza. Então aqui ó, a gente tem um negócio que existe. Esse VZDR, ele existe. A gente sabe que a velocidade em Z varia em R. Só que o VR ele não existe, pessoal. Então, esse aqui corta, aí você acaba tendo um zero vezes alguma coisa, que daí dá zero. Beleza? Então esse termo aqui não existe. Aqui é a mesma coisa, né? Só que VZ não varia em θ e Vθ também não existe, então esse é zero. VZ também não varia em Z, aquele negócio da continuidade lá. O VZ ele existe, mas ele não varia em Z. Então, tchau. Eu tenho essa pressão em Z aqui, esse aqui existe, tá? Esse aqui existe. Deixar ele aqui, a gente está deixando ele aqui, ó. Olha ele aqui, certo? Mi, 1 sobre R, beleza? Vamos lá. R
ok? R existe, é o raio, né? DVZ, DR. Isso daqui existe, esse termo aqui, ó. Esse primeiro termo aqui, ele existe, tá? Porque eu vou ter a velocidade Z variando em R, então esse termo aqui existe, beleza? Mas a velocidade Z ela não varia em θ e ela não varia em Z, beleza? Então, esses dois aqui, esses dois últimos aqui, vão embora. O GZ existe, eu acabei de deixar ele aqui, né? Acabei de explicar ele aqui, então ele existe. Então, com isso, pessoal, a gente vai ter que a nossa velocidade, né? Vai ser... seria eu somar tudo isso daqui, né? Então, eu pego tudo isso daqui e eu vou juntar. Somar tudo isso, né? Então daí eu vou ter zero, que desse lado da igualdade, ó, do lado esquerdo da igualdade, nenhuma equação existe, né? Então vai ser zero, é igual. Eu tenho meu menos del P sobre del Z, mais o Mi, que vai multiplicar um sobre R, deixa eu botar aqui no colchete, um sobre R, del sobre del R, R, del VZ sobre del R, e o meu ρ GZ mais ρ GR. Com isso, pessoal, se eu apagar isso daqui, tudinho. Eita. Ih, rapaz, cadê? Vixe, Maria. Enfim, tá aqui, ó. Faz o seguinte. Vixe. Ih, agora lascou. Ixi. Enfim, eu vou ter aqui. O importante é esse aqui, ó. Cadê? Opa. Pronto, o importante é essa equação aqui. Qualquer coisa eu vou apagar isso daqui. Porque daí eu vou ter a equação tudo de novo aqui já. Beleza? Então aqui. Ok, está apagado, mas a equação é essa daqui. Eu apaguei aqui. Pô, que droga, velho. Enfim, aí eu vou aqui, apagar aqui. Pronto. Assim. Eu só esqueci de considerar o GR, né? Mas enfim, a equação é essa daqui. Depois eu mudo a cor disso aqui quando eu for entregar. Beleza, pessoal. Então o que eu vou ter aqui é que eu posso pegar esse Mi 1 sobre R e passar para o outro lado da igualdade. Que foi o que eu fiz aqui. Então eu tenho del R, del sobre del R vezes R, essa parte aqui, que é equivalente a isso daqui, ó. Tá vendo? Enquanto que eu botei Mi, não, R sobre Mi, multiplicando. Eu só esqueci de botar o GR aqui. Peraí, só um minutinho. Voltei. Então só faltou aqui eu botar o Rho menos Rho GR. Mas o negócio aqui, galera, é que tudo isso daqui eu posso considerar como A. Tá vendo? Tudo isso aqui eu posso considerar como A. Essa, todo esse parênteses aqui, né? Deixa eu botar de roxo que tá me dando uma agonia isso aqui, cara. Enfim, cadê? Já tá me dando uns nervos esse negócio aqui. Pronto. Ok. O que mais que falta? Ok. Beleza. Aí o que eu vou fazer, galera, é que eu vou integrar os dois lados em relação a dr, né? Porque daí eu vou sumir com essa integral aqui, ó. Essa derivada, essa integral não, essa derivada aqui. Beleza? Então, fazendo isso, né? É como se eu tivesse del R. Opa. Del sobre del R. R. Del VZ.
sobre del R é igual esse negócio aqui que eu vou chamar de A, R sobre mi. Aí se eu integrar, eu vou sumir com essa integral aqui. Então vai ficar só dr, del vezes sobre del R, A, e daí o R vai ficar ao quadrado aqui. Tem que integrar desse lado aqui, né? Aqui, se eu integrar R dr, isso aqui é R ao quadrado, sobre 2 mais C. Que eu não estou botando limite, tá? Então R ao quadrado sobre 2 mais 2mi, né? Mais C1. Vou chamar de C1 porque eu vou ter que fazer outra integral para tirar essa derivada aqui. Então, eu vou ter duas constantes de integração. Aí eu posso pegar esse R, galera, e passar para o outro lado dividindo, tá? Que foi o que eu fiz aqui, que eu cortei. Porque daí o que acontece? Se eu passar esse R para o outro lado dividindo, vou apagar essa parte aqui de cima, jogar isso daqui, jogar isso aqui para cima. Eu vou ter del Vz, del R, é igual a R ao quadrado, 2 mi R mais C1 sobre R. Então, esse R aqui, ó, ele vai cortar com esse aqui de baixo e tira desse ao quadrado aqui. E daí o que a gente tem é que só isso daqui. Pronto, vai ficar assim. A vezes R sobre 2mi mais C1 sobre R. Só um minutinho. Voltei. Acabou de sair minha nota. Uma nota minha, então... eu fui dar uma olhada. Bom, voltando aqui, pessoal. A gente vai ter essa equação aqui. Que foi o que eu quis mostrar aqui, né? Só que, meu Deus do céu, tá horrível isso aqui. Bom, vamos dar uma apagada aqui. E vamos continuar aqui. Aproveita e deixa isso aqui mais organizado. Tá pra cá. Então o que a gente vai ter aqui, pessoal, vai ser del Vz sobre del R mais AR sobre 2mi mais... mais não, que é igual C1 sobre R. Pronto, é isso. E que, de novo aqui, pessoal, a gente pode integrar em relação a R, né? Integrando em relação a R aqui, pessoal, a gente vai ficar com Vz, né? Esse Vz, ele vai variar em R, né? Então, ele é função de R. Esse R aqui, ele vai ficar, de novo, né? Esse R, ele vai ser integrado e vai se tornar R ao quadrado sobre 2. Como eu já tenho 1, 2 aqui embaixo, eu vou multiplicar ele e vai ficar 4. Beleza? Então, por isso que tá esse 4 aqui. O R vai virar R ao quadrado, né? Beleza? E daí o sobre R aqui, ó, essa parte aqui, ele vai ser ln de R, beleza? Então ele vai ficar aqui como ln de R. Então, aqui ln de R. E vai surgir outra integral de outra constante de integração, que é o meu C2. E daí eu vou ter que colocar condições de contorno para resolver essas integrais, né? Para achar os valores dessas condições de contorno. Só um minutinho de novo. Voltei, agora foi um problema aqui em casa. Enfim, então a gente vai ter essa equação aqui final, que a gente vai aplicar as condições de contorno para descobrir o valor de C1 e o valor de CR. Bom, como eu falei lá, pessoal, a gente tem que os valores nas bordas, né? Nessas bordas aqui, ó, tanto para Rzão quanto para KR, a velocidade vai ser zero, certo? Então, com isso, eu vou poder aplicar aqui, aqui e aqui, beleza? Então, como é que fica aqui? Se eu botar Rzão, né? Eu vou substituir todo o valor que está com Rzinho por Rzão, tá? Então, aqui tem um Rzinho, ó, aqui em cima, deixa eu destacar, vou botar azul. Aqui tem um Rzinho, vai ficar um Rzão aqui. Tem um ln de Rzinho, vai ficar o ln de Rzão. Quando eu for fazer essa substituição, né? Eu vou achar o C2 em função do C1. Com isso, eu posso fazer outra condição de contorno para achar esse valor de C1.
Tá, entendem? E daí, eu acabo podendo fazer. Peraí só um minutinho. Pronto. Eu acabo podendo substituir esse valor de C2 aqui, ó. Deixa eu grifar. Eu posso substituir esse valor aqui aqui dentro. Então, como é que eu fiz aqui? Vamos lá. Deixar isso bem explicado, né? Eu peguei esse valor aqui para C2 e joguei aqui nessa equação com a nova condição de contorno. Então, novamente, onde tem Rzinho, eu vou colocar KRzão agora. Então, aqui, o LN também. E daí, onde tem o C2, que vai ser o C2, eu botei essa parte aqui. Essa parte aqui que tá grifada, beleza? E joguei aqui dentro. Então, isso daqui, ó, desse menos até aqui, é tudo C2, tá? Isso aqui é igual a C2. É igual a C2. Com isso, pessoal, eu consigo achar um valor para o meu C1. Achando o valor para o meu C1, eu posso jogar aqui no meu C2 de novo e achar o meu valor para C2. Com isso, eu vou ter que C2 vai ser essa brincadeirazinha aqui e C1 vai ser essa brincadeirazinha aqui. Beleza? É só manipulação matemática aqui. Por fim, galera, se eu substituir esses valores de C2 e C1, eu vou ter, aqui em VZ, né? Eu vou ter esta equação zona aqui, ó. Essa brincadeirinha aqui. Facinho, né? Super tranquilo esse conteúdo. Quem acha difícil aí, tá se passando, porque esse conteúdo é completamente fácil. Nem um pouco difícil, tá? Completamente fácil. Enfim, é... Então, isso daqui, pessoal, é pro meu fluido 1. Todo esse sofrimento para uma unidade de fluido. E a gente tem mais um. Olha que legal. Então vamos fazer mais um. Bom, pessoal, aqui vai ser a mesma coisa, né? É o VZ ainda, variando em R e em θ. As gravidades são as mesmas, mas provavelmente não vão afetar. Se forem afetar, a gente só pode colocar tudo em valor daquela constante A lá, que foi o que eu fiz aqui. Só que aqui, a diferença... A ideia dessa parte aqui é a mesma, tá? Isso aqui é o A, tá? Mas a ideia desse segundo fluido aqui é o mesmo. A gente vai isolar o VZ, foi o que a gente fez aqui. Isolando o VZ, a gente vai integrar ele duas vezes até chegar nessa equação, tanto que se vocês verem, a equação é a mesma. Ok. O que mais? Pronto, aqui a equação é a mesma, só que daí a gente vai mudar as condições de contorno, pessoal. Porque aqui a gente tem condições de contorno diferentes, né? Para o fluido interno, quando o raio for zero, né? Então, no meio do fluido, no meio do tubo, você ainda tem que ter uma velocidade finita. Então, você não pode... você acaba tendo que esse C1 aqui ele tem que ser zero. Porque o que acontece? Eu vou ter esse termo aqui, ó, C1ln de R. Se a gente botar ln de zero, a gente sabe que ln de zero é infinito, porque o ln, se eu fosse pegar tipo um gráfico assim, ó, o ln, se eu não me engano, ele faz tipo isso aqui, ó. Então se você ver, ele nunca toca no zero. Pera aí, rapidinho, eu vou fazer um negócio bem massa. Calma. Aqui, ó. Pronto. Esse aqui, tá gravando? Ok, pronto. Esse aqui é o gráfico de uma função ln de x, que poderia ser ln de r, né? Mas o que acontece, pessoal, é que se vocês verem, ele nunca toca no zero. Aqui, ó, zero, ele dá como indefinido, tá vendo? Mas se eu der zoom aqui, opa, não, não assim. Calma, vou botar aqui. Se eu der zoom aqui, ó, acho que nem tanto, né? Mas o negócio é que ele é indefinido, ó, tá vendo?
Ele dá undefined ali. Então, a partir do menos 6, a partir do menos 6 aqui ele já para de calcular, porque daí o negócio já fica indefinido, né? Mas se a gente desse, meu Deus do céu, não é assim que eu quero não. A gente desse bastante zoom aqui, ó, tá vendo? Ele nunca vai tocando. E eu posso descer isso aqui, galera, o quanto eu quiser. Ele nunca vai tocar no zero. Então, ln de zero, ele acaba indo para o infinito. O que não pode existir, né? Porque a nossa velocidade é finita. A velocidade ela é diferente de zero no centro, né? Então a gente acaba tendo que o C1 ele tem que ser igual a zero nesse caso, para a gente poder tirar isso aqui da equação. Justamente por causa desse negócio do ln não poder, da velocidade ser finita, né? A velocidade é finita, então esse negócio aqui ele não pode existir. Logo eu tenho que multiplicar ele por zero para eliminar ele da equação. Beleza? Com isso, pessoal, eu posso aplicar de novo esta equação aqui, ó. Essa condição de contorno, quer dizer, essa condição de contorno aqui, que no KR, né, no raio interno, no raio externo do tubo interno, a velocidade é zero. E isso daqui vai me significar, eu consigo achar o C2. Achando o C2, pessoal, eu tenho a minha VZ, a minha velocidade no eixo Z. Aqui está simplificado, então deixa eu mostrar como eu fiz essa simplificação. Bom, então eu tenho que VZ vai ser AR ao quadrado, 4μ, mais zero, que é o C1 aqui, vezes ln de R, mais... Aí eu vou aplicar aqui o C2, né? Então, mais não, né? Vai ficar menos A, K, R ao quadrado, tudo isso ao quadrado, sobre 4μ. Então, esse termo aqui vai para fora. Só que daí eu vou ter termos aqui em evidência, né? Eu tenho o meu A aqui, os dois têm A, e os dois têm 4 sobre μ, ou sobre 4μ. Então, eu posso botar A sobre 4μ e vai multiplicar esse Rzinho ao quadrado aqui e esse KR ao quadrado aqui. Só que ele está negativo, tá? Então, tomem cuidado com o sinal. KR ao quadrado. E pronto. Tá aqui a equação. Beleza? Essa é a explicação da simplificação. Beleza, deixa eu... Quiser dar uma olhada. Pronto. Vamos lá. E é isso. Pronto, é isso. Eu vou gravar um segundo vídeo agora para a questão 2. Agora não, daqui a pouquinho que vou tomar uma água, porque falei por meia hora, rapaz. A boca tá seca aqui só. Enfim, é isso. Espero que tenha dado para entender.